Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo está sensacional porque eu vou falar um pouco sobre a continuação, sobre a continuidade aí do projeto Trade do Trabalhador, que é aquele projeto em que a gente só opera à noite e aos finais de semana, na mesa Blueberry Funded. Caso você se empolgue e também queira comprar o seu teste aqui na Blueberry Funded, que está com valores muito abaixo do mercado, eu vou escolher MT5 e vou botar o meu cupom para vocês verem como que isso aqui vai baixar, beleza? Ó, HDV 25, que é 25% de desconto. E ele vai aplicar o desconto. Aplicou! Olha isso aqui, 25% de desconto, o que é barato fica mais barato ainda. Isso em qualquer teste, tá? No de 25, no de 50. Como eu falei, mesa proprietária é o dinheiro que você tem ali para o risco, para pôr pro risco, tá? Que é um dinheiro que você vai botar, fazer um teste que você não sabe se você vai passar, se você vai perder ou não, Mas a vantagem aqui é que é muito barato e que você pode usar o cupom, vai ficar mais barato ainda, então a porta de entrada é muito boa, porque se você for aprovado, você pode vir a fazer saques, e se você vir a fazer saques, você pode ou continuar crescendo nessa mesa ou usar para outra mesa proprietária, beleza? Você tem essa liberdade. Então a porta de entrada é muito bacana, é uma mesa muito barata e por isso que a gente está, por todo esse motivo, a gente está fazendo o projeto Trade do Trabalhador nela, beleza? Bom, dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje. Uma pessoa me perguntou se dava para usar gráfico de Renko. O que é um gráfico de Renko? O gráfico de Renko é esse gráfico aqui. É um gráfico atemporal. Tá? Já vou explicar para vocês essa diferença. Uma pessoa me perguntou no Instagram, mandou um DM lá, se tem como utilizar gráfico de Renko no Forex. Porque não é muito comum. No Brasil, as pessoas estão acostumadas quando vão operar índice futuro, até no Ninja Trader também tem um Renko legal, então o pessoal que vai operar futuros nos Estados Unidos e tal, o pessoal está acostumado a usar gráfico de Renko, que é esse gráfico temporal, que tem vantagens muito bacanas. E sim, é possível, tá? Não é nativo do MetaTrader, mas você consegue achar na internet de forma gratuita. Porém, eu lembrei, quando a pessoa me fez a pergunta, que eu tinha comprado há bastante tempo atrás um Renko para o MetaTrader, que ele é plotado no gráfico como um indicador. Então, por que é bacana? Porque ele não entra como se fosse robô, não entra como EA. A maioria dos gráficos de Renko que a gente acha gratuitamente para o MetaTrader, eles funcionam como se fosse uma EA, e aí dificulta de você usar duas EAs ao mesmo tempo aqui, por exemplo. E aí, como eu uso Position Sizer, eu gosto bastante de ter ele como a única EA aqui na tela, beleza? E aí é o seguinte, uma outra coisa também, por que eu gosto desse gráfico que ele funciona como indicador, tá? Porque a gente consegue enviar ordem direto nele. Então eu consigo, por exemplo, abrir uma ordem aqui, ó buy, eu consigo fechar também, ó, tá vendo? Então eu consigo usar ordens direto no gráfico. A maioria dos Renkos, como eles são EA, que é essa gambiarra que a maioria dos Renkos são para o MetaTrader, você não consegue enviar a ordem direto para o gráfico, tá? Então você precisa apertar F9, enviar a sua ordem, mas você não consegue fazer o chart trade, enviar direto no gráfico. Com esse Renko, como ele funciona como se fosse um indicador, eu consigo livremente arrastar meu stop, operar. Inclusive, eu testei na mesa, Muita gente pergunta, mas dá para usar na mesa? Eu testei na mesa, funcionou tranquilamente. Dá para fazer trade bem legais, eu tive um lucro bacana, numa operação bacana, usando somente o Renko. Então vamos às diferenças, beleza? O gráfico de Candle, que é o gráfico mais utilizado, o gráfico que a maioria de vocês está habituado a ver, ele é um gráfico que leva em consideração dois eixos, tá? O eixo de movimentação por preço, e o gráfico de tempo. Então a gente tem o eixo do tempo, tá? E o eixo do deslocamento, tá? Então a gente vai ter os candles se formando, o quanto eles mexeram e o deslocamento deles no tempo, beleza? Então, por exemplo, se eu tiver uma movimentação fraca, se eu tiver uma movimentação fraca, ó, que nem foi aqui,
o preço ele ficou basicamente no mesmo range, ou seja, ele não deslocou tanto, ele deslocou só esse espaço aqui durante algum período de tempo, mas os candles continuaram sendo formados, né? Ou seja, ele deslocou no tempo, mas ele quase não deslocou em movimentação, porque ele não saiu desse range. Aí só depois que ele rompeu esse range e foi embora, beleza? Isso no gráfico de candle. Agora, no gráfico de Renko, ele é um gráfico atemporal, ele não leva em consideração o eixo do tempo. Então, ele só se desloca quando o preço se mexe, tá? Se mexe quanto? No gráfico de Renko, cada box desse aqui vai ser uma quantidade de pips, ticks ou pontos, depende do ativo que você estiver operando, tá? Vai ser uma quantidade específica de pontos ou pips, né, que o preço vai se movimentar, que você vai pré-definir, vou mostrar isso para vocês, e sempre que o preço movimentar isso direcionalmente, ele vai formar um novo box. Se o preço não se movimentar, aquele número mínimo que você estipulou ali, aqui no caso é um gráfico de 6R, ou seja, então o preço precisa se mover 6 pips para estar formando cada boxezinho desse aqui. Então, se o preço não chegar a andar 6 pips para frente, ele não vai formar um novo box. Então, deixa eu fazer uma coisa para vocês entenderem. Ó. Imagine que você olha e o preço está aqui. Tá? Se o preço não andar 6 pips para frente, ele não vai formar um novo box. Agora, se o preço andar 6 pips para frente... Cadê? Se o preço for andando 6 pips para frente, ele vai formando boxes. Tá? Se o preço fica... Então, às vezes, por que o gráfico é temporal? Porque, às vezes, esse box aqui específico, esse box aqui, pode ter demorado, sei lá, 1 hora. Se o preço não andou aquela quantidade mínima de pips que você definiu que ele precisa deslocar para formar no gráfico um novo box, ele vai continuar ali. Então, qual que é a vantagem principal desse gráfico? Primeiro que ele filtra os movimentos, tá? Então, aqueles ruídos que as pessoas chamam de ruídos, o tempo que o preço tá andando, mas está voltando, sabe? Ele andou um pouco, volta, andou um pouco, volta, andou um pouco, volta, tá naquela lateralidade estreita. A gente não vai estar vendo no gráfico, o gráfico não vai ficar poluído, vai ficar sempre um gráfico mais ou menos limpo, igual vocês estão vendo aqui. Então ele é um gráfico bem filtrado, tá? Outra coisa é que ele inibe um pouco da ansiedade, né? Visto que o preço precisa se movimentar para o gráfico formar. Então, basicamente, a gente não vai ficar naquela ansiedade de entrar quando o preço não está se movimentando, porque o gráfico ele só vai ser formado conforme o preço vai se movimentando. Então, a gente basicamente vai estar entrando quando o preço está se deslocando, tá? Aquela quantidade que a gente estipulou. E aí tem várias estratégias que envolvem o Renko. Você pode, por exemplo, definir a quantidade de boxes de Renko de acordo com a volatilidade que o mercado está tendo. Então, se o mercado está mais volátil, você vai usar uma quantidade de Renko de boxes para serem formados maior, né? Se o mercado está pouco volátil, quase não está mexendo, você pode usar uma quantidade de pips menor, ou seja, ele vai formar mais boxezinhos, mas com a quantidade de pips de movimentação menor. Então, você consegue operar micro movimentos também. E também é muito bom, eu uso muito, quer dizer, eu usava, hoje em dia eu quase não uso mais, mas eu usava bastante o gráfico de Renko como trailing stop, porque ele, tá vendo, ó, você pode ir subindo o seu stop, vamos por cada 3 boxezinhos desse aqui você vai surfando, até que um momento ele vai te tirar, mas você consegue de forma objetiva ir subindo o seu stop, tá? A cada 3 boxezinhos formados, e aí você vai ficando protegido. É uma forma bem interessante aí. Bom, tem uma pincelada para vocês sobre o que é o gráfico de Renko, né, que é um gráfico também japonês, e esse gráfico atemporal. Renko quer dizer, significa tijolo, então um gráfico de tijolos, né, onde esses tijolos são formados por exemplo, como eu falei, ó, aqui deixa eu mostrar a propriedade aqui para vocês. Ó. O gráfico que eu estou usando é o gráfico de 6R. Então, no caso aqui do Forex, significa que a cada 60 pontos ou 6 pips, ele vai estar formando um novo boxezinho, tá? E você pode ver que tem alguns boxes que são diferentes, né? Que formam esses martelos aqui, ó, tá vendo?
E uma das estratégias, inclusive, do Renko, essas viradas de boxe aqui, são você operar essas reversões, essas viradas de boxe, né? Por um Renko reverter, ou seja, ele estava vindo aqui, ó, de uma baixa, e ele reverteu, ele precisa consumir 2 boxes de Renko para trás. Então, por exemplo, ó, ele tá fez um box, fez um box, fez um box, aí ele fez um box aqui, fez um Renko que rompeu esses 2 Renkos aqui para trás. Ou seja, ele fez uma reversão de Renko, uma virada de Renko. Às vezes vai ter um pavio grande, às vezes não vai ter um pavio grande, mas o que importa é que ele fez esse Renko de reversão aqui. Ele reverteu esses dois Renkos para trás, ele forma um novo Renko. Ou seja, esse aqui é um box, esse aqui é um gráfico de 6R, né? Significa que ele precisa fazer 12 pips aqui, 120 pontos, basicamente, né? Tem alguns poréns, alguns detalhes que eu posso trazer um vídeo mais específico sobre Renko depois, mas basicamente são esses 120 pips que ele deveria fazer, né? Ele faz 60 para andar e 120 para reverter, que são esses 2 boxes que ele precisa reverter para formar um box de reversão. E esses, vocês podem perceber que quanto mais forte é esse pavio aqui, desse martelo, normalmente mais fortes são os movimentos de reversão. Então, esse é um dos operacionais que o pessoal que opera Renko gosta muito de fazer, que são essas viradas de boxe de Renko em pontos específicos. Vamos supor que você... Me enrolei aqui para falar. Vamos supor que você estivesse em um nível de suporte aqui, vocês têm uma linha de suporte aqui, e o Renko virou exatamente nessa linha. Tá? Você tem um gatilho muito bom, muito direto, muito específico, tá? Muito objetivo para você estar entrando e capturar um movimento aqui de 2, 3 vezes o valor do seu stop, às vezes até mais, beleza? Então, é um gráfico que deixa as coisas bem objetivas, tá? Então, tudo que eu falei aqui são as coisas positivas do Renko. A outra coisa que eu estava explicando é por que eu prefiro os gráficos de candle, tá? Os gráficos temporais. Porque eles trazem uma série de informações que para mim são importantes, tá? Considerando que o mercado, assim como no poker, por exemplo, é um jogo de informações incompletas, quanto mais informações a gente tem, né, mais completa vai ser a nossa análise para a gente estar tomando a nossa decisão. Então, esse tempo aqui, por exemplo, que o preço ficou travado nesse range, né, e depois ele consegue romper, né, ele faz essa perna aqui mais forte e ele rompe, ele faz essa volta aqui para testar o range, não tem força nem para testar, né? Ele foi tão forte para cima, ele está com tanta urgência, que ele deixa essa região sem reteste aqui, esse gap aqui, e continua a subir. Então, essas são informações que a gente não teria olhando lá o gráfico de Renko. Outra coisa que a gente consegue ter de informação é se o mercado está fazendo muitas sombras, ou seja, se ele está fazendo muitos rompimentos falsos, se ele está mais rebelde, ou se ele é um mercado que basicamente está fazendo só candles de fechamento, com poucas sombras, ou seja, se deslocando mais, tendo mais urgência. A gente consegue ver a pressão olhando os gráficos de candle. Ou seja, aqui, enquanto a gente tinha um mercado bem confuso, com muita sombra, muito rompimento falso, né, um sinal de lateralidade, aqui ele já vai mudando a característica. Olha a diferença dessa formação de candle para essas formações de candle aqui para trás, enquanto o preço estava dentro desse range, né? Essa sobreposição de candles aqui e esses candles aqui se soltando aqui, um candle fechando acima de outro candle, indo para cima, né? Então, o gráfico de candle ele traz uma série de informações que são muito importantes. E eu falei de maneira breve também a diferença entre mercados de ordem stop e mercados de ordem limitadas, que é um termo cunhado aí pelo All Brooks, né? Mas que também outros autores já falavam coisas parecidas, como a Barbara Rockefeller, só que ela chama de outro nome, chama de mercados ordenados e mercados desordenados. Você pode perceber que, por exemplo, nesse mercado, a gente tem um sentimento de urgência muito forte. A gente tem candles fechando acima de candles, tá vendo? Então, basicamente, nos mercados de ordem stop, a gente espera fechamentos, né, para a gente entrar. A gente espera o candle fechar para a gente estar fazendo a operação, tá?
E qual que é a diferença principal? No mercado de ordem stop é um mercado muito bom, por exemplo, para você entrou, sobe stop, entrou, sobe stop, entrou, sobe stop. Dá para fazer isso. No mercado de ordens limitadas, colocar o famoso stop no 0 a 0 é pedir para você sair de operação vencedora. Por quê? Porque no mercado de ordens limitadas é aquele mercado que tem muita sombra, né? E o mercado está sempre se arbitrando ali, ele está sempre buscando stops, tá vendo? Ou seja, inclusive uma das formas da gente operar mercados de ordens limitadas é a gente entrando abaixo da mínima, né? Ou vendendo acima das máximas de alguns candles, entendeu? Porque ele está sempre fazendo essa sobreposição de candles, esses candles um do lado do outro, sabe? É um mercado mais truncado, mais travado. Então, realmente comprar abaixo, né, desses candles aqui, comprar mínimas, né, ou vender máximas, deixa eu ver no caso aqui, no caso de uma venda, acaba sendo uma boa estratégia, no caso, um bom tipo de entrada, tá? No caso de um mercado de ordens limitadas, beleza? Então a gente sempre vai deixar ordens penduradas. O que quer dizer isso? O mercado de ordens limitadas, ele favorece entradas com desconto, ou seja, a gente quer algum descontinho para a gente estar entrando, a gente quer pendurar uma ordem, tá? A gente quer pendurar uma ordem. A gente está sempre tentando pendurar algum tipo de ordem para a gente estar entrando, tá? No mercado de ordem stop, não. A gente quer entrar nos candles de fechamento porque eles têm muito deslocamento. Então, se a gente aguardar o fechamento em si, tá? E a gente subir o stop, já vai ser um bom negócio. Aqui, basicamente não existe 0 a 0 aqui. É muito arriscado você usar 0 a 0 no mercado de ordens limitadas. Então, esse é um dos benefícios de você identificar mercado de ordem stop, mercado de ordens limitadas. Estou falando uma pincelada aqui, isso aqui é um tema bem profundo. Eu vou abordar no novo módulo que vai ter lá no treinamento, que é sobre Price Action avançado. A gente vai falar várias coisas, né, sobre ciclos de Price Action e tal. Eu estou dando uma breve introdução só para vocês verem a quantidade de informações que os candles trazem, tá? Para quem avalia esse price action mais sério, esse price action cheio de informação. Então, você ter a ciência de qual tipo de mercado que você está operando naquele dia e se o mercado que está se desenvolvendo naquele dia é o mercado que você gosta de operar, porque aqui, se eu bato o olho aqui e vejo que é um mercado que eu não me dou bem, que eu não gosto de operar, um mercado mais chato, eu já sei que é um dia que não é para operar. Só de cara, batendo o olho, tá? Ao mesmo tempo que, se eu gosto de operar um mercado mais solto, batendo o olho, eu também vou saber o que fazer, beleza? Talvez você conhecia o gráfico de Renko, já operava, por exemplo, no Brasil e tudo, mas não sabia que no Forex dava para você operar. Talvez você tinha um gráfico de Renko, mas você não sabia que dá para enviar a ordem no gráfico de Renko, tá? E eu penei para achar essa empresa que faz esse Renko específico aqui, que eu também vou deixar aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Se você for comprar algum teste na Blueberry Funded, que é onde a gente está fazendo nosso projeto Trade do Trabalhador, não esqueça de utilizar o nosso cupom. O link com desconto vai estar aqui na descrição, tá? E utilize para você ter desconto, né? Não faz sentido você comprar mais caro se você pode utilizar o link aqui na descrição e comprar mais barato. Eu espero ter te ajudar a todos vocês com esse vídeo. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.